Bom, nós temos aqui nesse novo texto, conforme a Sociedade Bíblica Alemã, ela não faz divisão nesse texto em nenhum lugar. Já a Bíblia atualizada, ela faz uma certa divisão. Se você abrir lá no capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, você vai encontrar que começa um novo período aí nesse texto. Ele muda o assunto. Versículo 12, a nossa tradução, quero ainda. Interessante isso aí, quero ainda, porque parece que não aparece aqui no texto. Então é uma estratégia de tradução. O que nós temos aqui é um infinitivo mais um acusativo, e que faz então se tornar o sujeito do infinitivo. É um negócio de grego, né? Então a tradução seria essa mesmo, né? Quero ainda irmãos, né? No texto aí, quero ainda vos fazer irmãos, fazer conhecidas irmãos. Ele quer dar a conhecer. Tá? Então, veja só, no versículo anterior nós terminamos e percebemos que acaba com a glória de Deus, louvor e glória de Deus. Doxan kai painon teu, quer dizer, glória e louvor de Deus. Isso daí quando você vê isso daí, glória e louvor de Deus, você sabe que já dá para começar um novo sentido, um novo texto. Talvez seja um texto de transição. Isso é típico em retórica. Uma frase ou uma expressão que mostra uma transição de um texto, de uma parte do exercício retórico para um outro exercício retórico. O que nós esperamos agora, nesse trecho aqui, é o que é chamado de narração. A narração é aquilo que precisa ser conhecido das pessoas, justamente porque que deu ensejo à carta, em certo sentido. Ou seja, são os fatos passados, aquilo que se passou, e ele está então dando um pequeno relatório. Na narração, em geral, ele passa do pathos, que é a paixão, ganhar a atenção, a simpatia, agora para o raciocínio. Então, o momento agora é de raciocinar em termos do que ele vai dizer. Isso não significa que ele deixa de ser uma pessoa que tem paixão. Tem paixão aqui ainda. Na verdade, o texto é muito apaixonado. Mas ele vai dar o seu relatório. Então, do pathos, ele passa para o ethos. Tá? O ethos ou seja, a ética de Paulo, o caráter de Paulo. Então, você vai perceber aí o que vai fundamentar todo esse discurso. Ou seja, por que eu escrevo? O que me dá autoridade para escrever? Essas coisas que estou colocando aí, por que elas estão aí? Então a gente precisa lembrar disso. E esse trecho, é um trecho um pouquinho longo, ele precisa ser, vamos dizer assim, segmentado. Há assuntos aí, né? Quais são esses assuntos que nós precisamos descobrir aí nesse texto, né? Então, eu chamo a atenção de vocês para a nossa leitura, né? Vamos fazer uma leitura anterior, né, ao texto, que eu proponho que vá até o versículo 26, como já está aí, né, na nossa tradução, na nossa Bíblia atualizada, ela propõe que o texto comece no versículo 12 e 26. Vamos respeitar essa proposição. Então, alguém quer ler? Desejaria? Você quer ler? Tá. Então, é fácil. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente,
proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Tá. O que nós temos aí é um texto autobiográfico. Paulo faz isso em todas as suas cartas. Em algum momento ele diz o que está acontecendo com ele. E a sua experiência aqui nesta carta é que ele está preso, ele está em prisão. Ele já disse isso e agora ele enfatiza isso de uma maneira muito própria, muito exagerada até, né? O versículo 20 que me chama a atenção aqui, ele é interessante isso. Ele também já utilizou uma palavra aí, a ousadia aí, na carta aos Tessalonicenses. Então, deixa eu ver isso um pouquinho de lado. Como é que nós dividiríamos esse texto? Assim, para ficar mais fácil. Veja, ele está falando de um triunfo na tribulação. Quer dizer, é interessante isso. Alegria na tribulação. Ele está com um espírito assim, transbordando de felicidade, ainda que esteja passando por dificuldades. Isso daí é uma coisa, caramba, né? É uma lição de vida enorme. É o mesmo original de Tiago 1, tendo motivo por grande alegria, ou passar por muitas provações, é exatamente a mesma. As provações lá são, deixa eu ver, é uma palavra que é usada também para tentação, né? Então, provação pode ser tentação, ou pode ser um certo tipo de tribulação, né? Então, e tem hora que você tem que descobrir qual é o sentido dela. Então, por exemplo, no mesmo texto ele diz: Deus não tenta ninguém. Então, e é a mesma palavra. Você tem uma tentação que vem de Deus e outra tentação que não vem de Deus, lá em Tiago, né? Agora aqui é um pouco diferente, porque o vocabulário de Paulo é diferente de Tiago, né? O de Tiago é bem rebuscado. É interessante eu falar isso, mas Tiago sabe mais grego, se é que a gente pudesse comparar, que Paulo. Por isso que fica por aí. Bom, deixando isso de lado, não vou entrar em questões outras aí, né? Nós podemos pôr o que nós vamos propor assim como a primeira parte desse texto. Veja que ele mudou o assunto, né? Quero ainda, né? Ele passou do glória a Deus para cientificá-los, né? Dar conhecimento, faço-vos conhecer, ou seja, vocês vão estar sabendo o que eu estou passando, o que já passei e o que aconteceu, porque eles estão até em certo sentido, vamos dizer assim, informados de que Paulo passou por certas tribulações, mas o que aconteceu, o que redundou, no que, vamos dizer, propósito, né? Qual foi o propósito disso? A leitura que Paulo faz é uma leitura bastante, uma leitura, vamos dizer, você tem uma leitura humana e você tem uma leitura acima dessa humana.
né? Então ele lê o que está acontecendo no cotidiano, mas ele lê com os olhos da fé. E é por isso então que ele pode dizer que, apesar das aparências, alguma coisa aconteceu. A pregação do Evangelho está É. sendo pregado com mais vigor por isso. É isso. Para que o apóstolo Paulo veio? Para pregar o Evangelho, né? Então, eu acho que a primeira coisa, eu desconfio que o versículo 12 até o versículo 18 formam uma unidade. Isso é típico também da narração. A narração diz, os retóricos diziam, é preferível dividir a narração em 3 partes. Narração significa então atos passados que eu estou utilizando, que tem a ver com o meu caráter, com o meu procedimento, e que vão fortalecer todo o resto da carta. Então, essa seria a primeira divisão, né? Ele quer deixar claro para estes irmãos, e irmãos aqui, apesar de ser masculino, na Bíblia seria, vamos dizer, não havia o costume ainda de fazer essa distinção, irmãos e irmãs, né? Isso daí é muito recente. Então, ele está pensando nas irmãs, né? Claro, naturalmente isso, né? E ele está dizendo que algumas coisas aconteceram e que aquilo que poderia provocar uma, vamos dizer assim, uma derrota, ao contrário, se tornou em vitória. Ele está mostrando então que, dependendo de como você olha a situação, você percebe como aproveitar a situação. Qual é a situação de Paulo? Prisão. O que você acha de um prisioneiro? Um prisioneiro missionário? Combina? Não combina? Ele é mártir? Por que ele está em prisão? O que ele gostaria de estar fazendo? Pregando, né? Pregando. Agora, se ele está numa situação de prisão, ele está numa situação de limitação da pregação, do seu ofício. Ele não está podendo trabalhar e ele não está podendo transmitir o Evangelho. Então, em outras palavras, aquilo que o Nero queria fazer de Paulo, um prisioneiro que ficasse quieto, parece que não aconteceu. Se é que Nero sabe que Paulo existe. Nós estamos aqui conjecturando. Ou seja, ele está numa situação de limitação, de você ficar numa situação e perguntar, mas por que eu estou aqui? O que isso? Eu poderia estar fazendo outra coisa, a minha vida poderia ser melhor, né? E ele está nessa situação, mas ele consegue transformar aquilo que seria limitação em progresso do Evangelho. E o texto é muito interessante, é mais e mais. Quer dizer, não é simplesmente um progresso simples, é uma palavra que se utiliza como progresso, mas é um crescendo, mais e mais, mais e mais, né? Essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Aqui está, rotita kata ene, né? Ta é um artigo e quando ele é usado sozinho você traduz por as coisas, né? Existem 3 gêneros em grego, masculino, feminino e neutro. Neutro geralmente para as coisas. Então, mais ou menos do inglês chega perto disto, né? Mas só que tem um probleminha. Às vezes certas coisas não são coisas, são pessoas. Por exemplo, você pode dizer assim, paidia, né? Ou paidion, que é o singular, ou paidia, que é o plural. O que você está dizendo? Crianças, pediatra, né? Então, são coisas. São coisas? Não são coisas, são pessoas. Então, apesar de ser neutro, necessariamente não quer dizer que são coisas. Tá? Como, por exemplo, pneuma, ou pneuma. Pneuma significa o espírito. É neutro. Tá? Você diz, então, por isso que alguns dizem, o espírito é uma força, é uma energia, porque é neutro. Neutro do grego. No hebraico, ele é feminino. No português, ele é masculino. Interessante isso, né? Quem inventa essas coisas? É o problema de Babel, né? Foi lá que inventaram. Mas é isso, ele pode ser feminino, ruá, né? Pode ser pneuma,
e pode ser espírito. Então, tem hora que você não pode ficar muito, né? Mas nesse caso, quando aparece tá sozinho, deve ser coisas, deve ser circunstâncias que aconteceram, que ele esteve envolvido. Quer dizer, as circunstâncias que me envolveram contribuíram para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, essas cadeias aí são os grilhões que ele está enfrentando, e ele geralmente ele qualifica em Cristo. Quer dizer, ele não está preso à toa, ele está preso por causa do Evangelho, né? Esse Cristo aí não é simplesmente... Ele podia estar reclamando, olha só o que fez, que eu fiz, resolvi ser pastor, estou preso, né? E tem alguns que até usam isso daí para ganhar mais dinheiro, né? Mas essas cadeias em Cristo, e ele está misturando aqui as ideias, tem o sentido de evangelho. As minhas cadeias se tornaram conhecidas. De quem? Da guarda pretoriana. Da guarda pretoriana. Ele está pregando os guardas. Os guardas. Por quê? Porque é uma prisão domiciliar, tá? Uma prisão comum. E aí você já vê alguma coisa interessante. Talvez o Paulinho aí possa até nos ajudar, não sei, ou pelo menos contribuir, ou contribuir com ele. Quando você tem um guarda na sua casa, você não é um cidadão, você não é uma pessoa comum. No sentido, não que haja, não é questão, não estou entrando aqui em níveis de classes e tal, mas, por exemplo, certas pessoas, elas são presas, são prisioneiros políticos e que precisam estão em casa, mas tem alguém que está lá junto com elas, vigiando. E nesse caso, é um guarda desses. Paulo nunca fala nas suas cartas da cidadania romana. O único lugar que você percebe que ele é cidadão romano é em Atos, que é o depoimento de uma terceira pessoa 40 anos depois. Veja só, que diz, olha, Paulo é cidadão romano. E aonde ele fez questão de assumir que era cidadão romano foi em Filipos, quando ele esteve preso na cadeia de Filipos. Lá ele disse, olha, como é que vocês tratam um cidadão romano? O centurião ficou com medo, porque centurião não significa ser romano. Pode até ser romano, mas pode não ser cidadão, ou pode ser de uma outra parte, pode ser um gaulês, um centurião. O Império Romano ele englobava outras pessoas e as pessoas subiam até nessa hierarquia. Esse cidadão era um status obtido, ou não era um simples nascimento que dá o status? Então, se você fosse filho de cidadão, você era cidadão. Okay. Ele é cidadão porque é filho de cidadão. Okay. O pai dele alcançou essa cidadania. Essa cidadania pode ser comprada, mas é muito cara. Um liberto, que é um escravo que foi libertado por alguém muito rico da classe alta, ele dá a liberdade para o sujeito, é chamado de liberto. Mas o liberto, ele traz em algum lugar, talvez um colar, alguma coisa assim, que diz, ó, liberto de tal fulano. Digamos, Zé Roberto, liberto de Adilson. Liberto em termos. O dia que ele quiser que eu empurre o carro dele, ele me chama e empurro. Né? Quer dizer, eu tenho liberdade e posso até ter ficado mais rico que você. Mas o status ainda é assim. Eu não sou cidadão. Que é gozado, eu lembro na Câmara, quando tinha aquelas concessões de título de cidadão, né? É um negócio totalmente sem sentido, né? Se você pensar, porque hoje em dia ser cidadão, você está cidadão em Itapetininga. Que diferença faz na sua vida ser cidadão em Itapetininga? Agora, você ser acolhido como cidadão romano, por exemplo, mudava totalmente o status, né? A maneira como você seria tratado na sociedade, no caso de prisão, no fórum, né? Era totalmente diferente. É por isso que ele pode ser um prisioneiro dentro de casa. O pessoal tenta trazer isso, mas não funciona. Pelo menos não em termos de cidade, né? Hoje você usa política, né, para fazer certas coisas. Exatamente. Nesse caso, ele é cidadão romano, e você percebe aqui o fato nas entrelinhas. Isso é muito importante. Isso daí foi um método chamado método indiciário, utilizado na história, para você olhar os indícios, não olhar aquilo que é patente.
foi inventado por um médico até. Havia uma história de... Era o seguinte, ó, o maior problema na história da arte é você discernir qual é o quadro verdadeiro, uma pintura verdadeira, de uma pintura que não é verdadeira, que é uma cópia, que é uma imitação, né? E às vezes até, vamos dizer, o sujeito faz uma figura totalmente diferente, uma cena diferente, mas ele utiliza os esboços, os bosquejos, né, do autor. Digamos, eu vou fazer um Rembrandt, né? Daí o que eu faço? Eu uso o jeito dele pintar e tal. E esse médico, ele utilizou isso para discernir qual era, porque a assinatura não diz nada. Havia muitos pintores que nem assinavam os quadros. Então, a assinatura não quer dizer que o quadro é daquela pessoa. Então, uma das maneiras é comparar os estilos, algumas coisas assim. E ele disse assim, olha, você tem que ver os quadros, não aquilo que é patente. Você diz, olha, isso daqui é um traço típico do autor, do Van Gogh, digamos. Ele diz, você tem que ver aquilo que é típico, mas naquilo que ninguém olha. Então ele dizia, o lóbulo da orelha, tá? O jeito que ele desenhava uma certa sombra, né? Aquilo que não aparece, o indício, é por isso que a palavra é indiciária, né? Os indícios, aquilo que está nas entrelinhas. Nas entrelinhas você vai encontrar a assinatura do autor. Uma coisa para desvendar crime é assim também, né? Os indícios, você vai... Na verdade, isso também foi usado é um crime, né? Falsificar um quadro é um crime, então ele é utilizado aí. Neste caso aqui, você tem uma prisão domiciliar e ele vigiado por guardas pretorianos. Esses guardas pretorianos eram guardas filhos da elite que prestavam um serviço militar, depois terminaram de ir embora, voltavam para suas casas e assim por diante. Queriam viver a sua vida pagã muito bem, gloriosamente. E tinham que ficar de 2 a 4 horas ali com um preso que só falava em Jesus Cristo. Você já imaginou então o que acontece? Então é isso que ele diz aqui, ó, que as minhas cadeias se tornaram, no versículo 13, ele diz, as minhas cadeias, de modo que as as minhas cadeias, fanerus manifestas em Cristo, se tornaram de todo o pretório e loipós passim, e de todos os demais. Quer dizer, passou pelo pretório e o pretório levou aos outros soldados. E aqui você tem então conversão de soldados romanos. Paulo não teria essa chance, porque Paulo tinha acesso às massas, ao povo pequeno, mas filho da elite, de jeito nenhum. Então, aí você já começa a perceber o que ele está vendo. Olha, gente, o tiro saiu para culatra, então. Ou seja, eu estou aqui com gente que eu não alcançaria de outra maneira e estou alcançando. O evangelho, no caso, está alcançando essa gente que não está nem aí, que nem sabe que Cristo morreu lá, que Jesus morreu e toma esse título, né? Em outras palavras, ele se tornou um pregador. Tem um autor muito interessante que ele dizia o seguinte: Deus fez de Nero o presidente das missões do seu império. Ou seja, ele é Ray Stedman, é um livro sensacional, pena que não exista mais esse livro. Ele diz assim, ele se tornou o presidente das missões para a guarda pretoriana, né? Então, e isso se espalhou, né? Então, claro, você percebe isso, pode fazer uma comparação com Atos. Atos, você vê o centurião perguntando, como que chama aquela pessoa que trabalha na cadeia? Carcereiro. Hoje tem um nome mais bonito, né? Agente penitenciário. Então ele está o agente penitenciário lá, querendo viver a vida pagã dele, de repente as portas se abrem, ele vai se matar, e ele diz, não se mate. E o sujeito se converte. Então se tem um agente penitenciário lá na igreja de
Filipos, né? Então, pelo que Atos está dizendo, né? E de todos os demais, ele está dizendo. Converter ele em toda a casa, né? Esse cara. E o que acontece? É que aonde ele está preso, e que é bem provável que seja, vamos dizer, Éfeso, porque é bem próximo de Filipos, ele diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer dizer, em vez de intimidar, isso é uma coisa que acontece, né? Estimulou, teve um efeito contrário. Olha, ele está preso, não vamos falar mais nada. Essa religião é uma religião que não dá certo. É uma religião que já veio para ser, vamos dizer assim, desprestigiada. E de repente ele vê que o Paulo não parou, Paulo não desistiu. E aquelas pessoas que são suas ovelhas, né, alguns acham que a melhor maneira de ganhar gente para Cristo é colocar o pastor na cadeia, né? Então é o que aconteceu aqui, a igreja começou a evangelizar, né? E é interessante a palavrinha que ele utiliza, né? Aí a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam, versículo 14, Ele vai falar de ousadia aqui. Ele fala assim, ousam, tá, falar a palavra sem medo. Esse ousadia aí é sem medo, sem temor. Quer dizer, em vez de parar, ela logrou mais sucesso. Ela aconteceu, vamos dizer, ela aconteceu de tal maneira que as pessoas foram estimuladas mesmo, né? Com mais desassombro, é a palavra usada aqui, né? A palavra de Deus. Mas nem todos fazem isso de boa vontade, conforme o versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. É aquela coisa de querer cutucar o apóstolo. Quem são? Paulo não diz. A inveja é de Paulo. De Paulo. Na verdade, querendo provocar Paulo, né? O versículo 15. Alguns, ele usa essa palavra, né? Men e depois de. Isso significa por um lado e por outro, né? De um lado, alguns tentam provocar, né? E de outro, fazem de boa vontade. Não é isso que diz aí? Né? Eudoquiam, né? Boa vontade. Então você tem dois grupos aí, pessoas que querem fazer uma provocação, não gostam de Paulo. Veja, Paulo não é um sucesso, não é unanimidade em lugar nenhum, né? E então tem pessoas que não gostam dele. E engraçado, e para mostrar que não gostam dele, prega o evangelho. Ele não tem que mas daqui a pouco querer pregar melhor, de repente. Talvez, não sei. Ou buscar a liderança da igreja. Essas coisas assim. Bem humanas, né? O que é gozado é que as pessoas ficam buscando ser unanimidade, né? Não existe isso. Daí ele diz dos últimos, estes por amor, né? Hoi men, estes ex agapes, ou seja, estes por amor, né? Quer dizer, um amor assim muito profundo, né? Eidotes, sabendo que para a apologia do evangelho eu fui chamado, eu estou colocado, né? Para a defesa do evangelho. O outro grupo, o grupo anterior, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Versículo 17. Eriteias e catangelosim, quer dizer, proclamar, né? Por discórdia, né? Querendo provocar a palavrinha que aparece em Tessalonicenses, tlipsis, tribulação. Tribulação é quando você está numa situação em que o seu espírito está movido por ansiedade, você está conturbado por dentro, tá? Você está totalmente perturbado. Tlipsis significa essa tribulação que não precisa ser física, ela é emocional. Querem provocar a minha ira, querem me provocar, querem me tirar do sério, querem que eu faça bobagem, né? Estou preso, o que eu posso fazer? Então, e é uma palavra dos cínicos esta, né? Tlipsis.
Os cínicos usavam muito isso. Eles diziam que a tribulação faz parte da proclamação deles, né? Mas Paulo também utiliza isso justamente porque a cidade sabia disso daí. Aquela história de que crente não vai passar por tribulação, isso é tudo besteira, tá? Passa mesmo, né? A tribulação acontece no dia a dia, no cotidiano, né? Provocando as minhas cadeias, tribulação nas minhas cadeias. Quer dizer, é um tipo de tribulação que pode provocar uma tentação de abandono, uma provação que leva ao abandono. O pior tipo de trípsis. A trípsis não é física, mas é uma trípsis que faz você não quer saber mais de Jesus Cristo. Deve ser. Quando você faz isso, acabou. Não existe mais. Tá? Mas ele diz, então a maldade das pessoas é muito grande. Mesmo desses cristãos aí, que a gente não sabe se são cristãos verdadeiros, né? Eles querem provocar Paulo a este ponto, né? Mas qual que é o resultado disto? Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Quer dizer, regozijar na tribulação. E é interessante aqui, caressomai, quer dizer, eu me alegro, eu fico alegre, eu estou muito alegre. Quer dizer, em vez de provocar alguma coisa que fizesse ele desanimar, na verdade ele está alegre. Talvez por causa do começo da carta, desse trecho, essa carta passou a ser chamada de alegria, mas eu acho que não é bem isso. Essa carta aí é uma carta que, vamos dizer assim, é uma carta que mostra tribulação, né? Ou alegria na tribulação. Ela vai mostrar o que é tribulação, de verdade, né? E como enfrentar a tribulação. Não é uma carta assim que você é o triunfante. Hoje nós vivemos um evangelho triunfante. Eu tenho até um pouco de medo, né? Você pega os hinos do Novo Testamento, os hinos pré-literários, a pessoa exaltada é Deus, é Jesus. Nós vamos na igreja, nós falamos de nós para Deus, o tempo todo. A gente se esquece de falar de Deus. Tu é exaltado, né, entre as nações e assim por diante. A gente precisa equilibrar, não que isso seja errado, de não falar de nós precisamos falar sim, mas quando só se concentra no ser humano e não se concentra na divindade, acho que está havendo uma mudança, né? O culto está se tornando antropocêntrico e não cristocêntrico ou teocêntrico, né? Então essa é uma coisa que de vez em quando é bom. Vocês já viram alguma missa cantada, né? Por exemplo, a missa em si de Bach, ela começa com um Kyrie, né? Louvando a Deus, depois fala de misericórdia, né? Kyrie eleison, misericórdia, né? E aí por diante, né? Então você tem várias partes, são trechos curtos, mas ela de repente ela fala dos pecados da pessoa e fala da misericórdia e tal, mas é um encontro com Deus, né? Nós parecemos que já vamos ao encontro, já dizemos o que Ele deve nos dar, o que nós queremos. Isso é preocupante. É o evangelho que vem sendo pregado, né? Então, eu gostaria de parar nessa parte aqui, nessa primeira parte da nossa, da narração aqui, né? Da narração. E discutir com vocês aí. O que vocês acham disso daí? Foi expositivo, né? Praticamente não era essa ideia minha, mas acabou sendo uma exposição. Deixa eu perguntar, aqui nessa época, Nero era o imperador. Sim.